E neste momento, como diria o Tiririca, né? Começa mais um episódio do podcast Evento Legal. E por que tanta alegria? Porque você tá aí, pô, do outro lado, dando a moral da audiência pra gente. Sem você, nada teria sentido. Então, desde já agradeço. Fica com a gente. Não é em todo podcast que eu falo isso, não, mas eu já antecipo que você vai curtir muito esse bate-papo de hoje. São duas pessoas que nós, né, aqui da Cor de Mato, estamos tendo a honra de conhecer hoje. Mas no pouco que nós conversamos aqui nos bastidores, já deu para sacar que é uma gurizada igual a gente, que não tem preguiça, que não tem medo e que não se afasta do caminho que se deve seguir, procurando atalhos. Vocês vão ouvir deles mesmos a história de vida, os desafios, os pontos exitosos, as dificuldades e quem são, especialmente de onde vêm, porque aqui essa é a nossa missão, que os nossos convidados nos ensinem, a nós da Cor de Mato, a você, o melhor caminho a seguir na complexa e dinâmica missão de empreender com sucesso. Antes de chamar o meu co-anfitrião, parceiro de bancada, se liga aí na nossa vinheta. E antes de passar para o Joey, meu parceiro de bancada, co-anfitrião, quero agradecer ao governo do estado de Mato Grosso, que por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, e especialmente a Secretaria Adjunta de Estado de Turismo, na pessoa do amigo Felipe Velaton, torna possível a realização deste podcast, uma ferramenta de produção de conteúdo útil para o seu crescimento e de compartilhamento gratuito desses ensinamentos. Naturalmente que não são ensinamentos que vêm da gente, nem de mim, nem do Joey, mas dos nossos convidados, empreendedores na prática. Né, Joey? É isso aí. Esse podcast Evento Legal, ele se propõe exatamente a isso, a mostrar um pouco da realidade de quem resolve empreender, de quem resolve sair talvez um pouco do comodismo e dizer, olha, eu acho que as oportunidades estão aí para quem acredita nela, como já diria uma velha canção, né? Mato Grosso Sorte tem quem acredita nela. Exatamente. E esse vai ser um momento, com certeza, mais um momento da gente ver como que, para ser empreendedor, não precisa ser muito velho, não. Pelo contrário, a galera que está aqui hoje, muito jovem... Pensei que você ia falar pouco velho. Não, pouco... são muito jovens, né? Mais jovens que nós. Mas nem por isso eles são menos experientes. Só pelo currículo deles aqui a gente consegue ver que souberam concatenar aí a vivência prática do dia a dia com a necessidade de conhecimento teórico também. Né? A realidade do mercado hoje, essa realidade contemporânea exige isso. Não adianta achar que só com a experiência, com a praxis do dia a dia, consegue resolver, não, porque as mudanças estão muito rápidas. Né? Então, fique atento, o papo vai ser muito bom. E aí, se me permite, Johnny, lembrar aí a nossa audiência, se ainda não for inscrito no nosso canal, dá a moral Acho de melhor se inscrever. Eu não queria usar desse tom de ameaça, mas fica aí a dica. Não deixe de se inscrever, eu sempre brinco, mas é uma realidade. Quando você se inscreve, você mostra para o algoritmo que o nosso conteúdo tem valor e ele acaba chegando mais longe, contribuindo também com muita gente que precisa também, de repente, saber ou ouvir o que nossos convidados falam aqui. Além de se inscrever, marcar o sininho para receber as nossas atualizações, compartilhar aí com seus amigos, né, enfim, e mandar aí a sua mensagem, o seu recado, caso queira também participar. De repente você é um empreendedor e tem vontade de vir aqui contar um pouco da sua história. O espaço está aqui para você. Mande aí o seu recado. Com certeza a nossa equipe terá muito prazer em
responder, em convidá-lo, em combinar para que você possa estar aqui conosco. Falou e disse, Joey. A partir de agora, que rufem os tambores. Né? Vamos anunciar nossos amigos e convidados especiais desta série de podcast Evento Legal, que é a série do 41º Encontro Nacional Abrazel. Por isso, os principais empreendedores e empresários do segmento, selecionados diretamente pela Abrazel, estão vindo, né, até aqui os nossos estúdios para contar a sua história. E nós temos a honra de ser os interlocutores desses dois amigos. Renato e Eduardo, lá da Detroit Steakhouse. É assim que fala? Steakhouse. Steak? Steak é outra coisa. Eu sabia que esse pé que eu tenho lá no Mimoso ia me derrubar uma hora. Né? Meu sotaque é mais texano. Eu falo meio caipirista. Gostei. Sotaque texano. É Detroit Steak. Steakhouse. É steak de carne, não é stick. Stick é o quê? Eu acho que eu nem vou ter que buscar aqui. Palito, né? É palito? Quem começa? O mais novo, o mais velho ou não entrega os pontos assim? Vamos deixar mais velho. Pelo mais velho. Respeitar a ordem aí. Renato. Eu me chamo Flávio Renato. Eu sou empresário. Nós somos empresários do mundo real. Abrimos a nossa primeira empresa aos 16 anos de idade. Caramba! E eu costumo dizer que no mundo com tantas pessoas, com pouca confiança e com muito medo, empreender é para quem tem coragem. E por esse motivo a gente está aqui sendo convidado por vocês e estamos nessa jornada do empreendedorismo, já vai 25 anos, com erros e acertos, mas sempre aprendendo. Eu costumo dizer que a vida do empresário é um eterno gerúndio. A gente está perdendo, ganhando, vencendo, mas sempre aprendendo. Exatamente. É esse que é o nosso lema. Depois você faz um corte desse pedacinho aí. Cara, já deu um corte aí, já manda pra frente. O cara fala. Depois vamos descobrir de onde vem esse talento da oratória aí, viu? Eduardo. Eu sou Eduardo Vasconcelos. Como meu irmão falou, a gente já empreende desde muito novo. Aos 13 anos de idade, eu já ia ali para o posto de gasolina do meu pai, atender clientes, abastecer os carros. Então, desde muito novo, a gente começou a ter esse contato com vendas, com atendimento, e a gente acabou criando muito, muito gosto, uma paixão realmente por vender, por empreender. E hoje atuamos no segmento de revenda de combustíveis, ainda estamos nesse segmento. Agora estamos também em negócios gastronômicos. E, mais recentemente, estamos com uma empresa de eventos, que a gente estava comentando aqui nos bastidores, que a gente iniciou esse ano, esse novo projeto, com outros sócios também. E estamos aí nessa jornada, fazendo acontecer, né, Joey? Porque o empreendedor, ele é assim, ele tem que estar sempre em movimento, inquieto, né? Sempre em transformação. Ele nunca pode ficar parado. E é assim que a gente leva... Bom, vocês já falaram que começaram muito jovens, né? 16 anos, 13 anos. Mas conta um pouco, vocês são nascidos em Mato Grosso, vocês já falavam um pouco antes aqui da gente começar a gravar, mas conta um pouco para quem está conhecendo hoje aí o Renato e o Eduardo, da onde vocês vieram, como que essa história acontece? Nós somos cuiabanos, nossos pais são de João Pessoa, na Paraíba, vieram para cá na década de 80 e meu pai trabalhou numa multinacional, a Texaco, distribuidora de combustíveis, e logo em seguida foi convidado para trabalhar na Cimarelli, distribuidora e transportadora, também mato-grossense. E é engraçado a gente falar de relacionamento, que é o que a gente está fazendo aqui, que o vendedor tem que saber se relacionar. O nosso pai, mesmo sem saber o que significava a palavra network, já era um cara de grande relacionamento. E quando a Texaco desligou algumas dezenas de colaboradores e ele estava nesse desligamento, o relacionamento que ele tinha com colegas de outras distribuidoras ali do Distrito Industrial fez ele ser convidado para trabalhar na Cimarelli, mesmo sem ter a melhor habilidade técnica para ser diretor de uma transportadora com quase 100 caminhões. Caramba. Mas a parte do relacionamento levou ele lá.
E aí, claro que ele foi se desenvolvendo, foi aprendendo e virou um diretor de logística de uma empresa que chegou a ter mais de 300 caminhões. E aí começa a nossa história no mundo do empreendedorismo, no setor de combustíveis. Porque através desse bom comportamento, bom relacionamento do nosso pai com os donos da empresa, foram surgindo oportunidades de postos de gasolina, já que também a Cimarelli era uma grande rede de postos. E aí surgiu um primeiro posto, a gente muito jovem pegou... Meu pai falou, tem essa oportunidade aqui, eu não quero vocês... sabe, aquele negócio de adolescente sem fazer nada e pensando besteira? Não, vamos aqui, vamos empreender. E a gente pegou um posto de gasolina praticamente falido e a gente com muita transpiração, muito mais do que inspiração, que é um lema até do grande Silvio Santos. Exatamente. Transpirar mais do que o intelectual. A gente pegou aquele posto que estava em decadência e transformamos num posto altamente lucrativo e com uma venda muito interessante. E aí o dono da Cimarelli, enxergando até esse potencial nos filhos do diretor de logística dele, jogou mais um posto para a gente. Depois jogou outro. E aí a nossa história começa de empreender e crescer e alavancar negócios. E é legal falar isso. Quando eu vi você falando que começou aos 16, eu estava imaginando um negocinho, né? Vocês começaram vendendo já limonada. num posto de combustível. Exato. E é interessante porque meu pai, quando veio para o Mato Grosso, ele veio de uma família humilde. Né? Ele veio para trabalhar de vendedor na Texaco. Vendedor de lubrificante. E você vê como o relacionamento, como as conexões são importantes na vida de uma pessoa. Né? Uma conexão mudou toda a vida da nossa família, toda a vida do meu pai. Olha aí. Uma pessoa o divisor, né, de águas. Foi um divisor de águas. Dali, meu pai teve a oportunidade de ser diretor de logística dessa empresa por 26 anos. A gente chegou a ter uma rede com 5 postos de combustíveis na cidade aqui, Cuiabá e Várzea Grande. Tudo através de uma conexão. E aí, claro, você tem que saber, né? Sim. Se comportar, gerar valor para as pessoas. Sim. Eu também não é eu te conhecer, né? É saber se comportar dessa forma. Tem que curar a dor. Exatamente. Então, assim, o quanto o relacionamento com pessoas pode mudar a nossa vida, né, Joey? Então, a gente viveu isso na pele e está no nosso DNA. Só para ver se eu entendi. Eu sou bem curioso, assim. Seu pai estava ainda diretor de logística da Cimarelli quando surgiu a oportunidade de assumir, de arrendar? Perfeito, Sim, arrendar arrendar. postos, é isso mesmo. Você, aos 16, Eu já era mais novo, tinha uns 13. novo, estava ali ajudando mais 13. informalmente. Exatamente. A gente tem um outro irmão também com 18, que na época tinha 18 anos. Então, Esse arrendamento mandou para o CPF de vocês já a responsabilização? Sim. Ali a gente já começou com 20 colaboradores ali no posto. E você com 16 anos, muito jovem, os colaboradores com 40, 50 te chamando, seu Renato e tal. Era uma novidade que assustava no começo, né? Mas assim, desafiador. Eu passei por isso, viu? Passou? Eu perdi meu pai com 18. Eu fui trabalhar. Eu toquei a empresa dele por uns anos, mas aí alguém... O locador do barracão era uma oficina mecânica de caminhões. Um dia ele ia cobrar o aluguel todo mês, né, uma vez por mês, mas era amigo, né? E também sensibilizado por garotos terem perdido o pai muito cedo, ele sempre nos aconselhava. E o negócio estava indo bem, estava pagando a comida para tudo certo e tal, mas aí um dia ele falou, olha, meu pai era madeireiro lá no Sinop, e aí quando ele faleceu, nós tocamos o negócio dele por 2 anos, e aí nos reunimos, eu e meus irmãos, e a gente conversou sobre ter que continuar no ramo dele ou, de repente, poder escolher outros caminhos, porque a gente não é obrigado a continuar o ramo que era do pai. Perfeito. E nada contra vocês, Pelezinho. Meu pai chamava, apelido era Pelé, e eu e meu irmão mais velho era Pelezinho. O Joe ainda era garoto novo, tinha 13 anos. E aí, Pelezinhos, vocês têm que avaliar. Vocês estão em idade de estudar, idade de descobrir o que vocês têm aptidão, talento. Avalia bem. De repente, não é oficina. Seu pai era mecânico, tinha uma oficina, o nome dele trazia todos os clientes. Vocês não têm esse nome ainda. Para construir esse nome, vai anos. Então, avalia. Não quero desanimar vocês, mas é para vocês pensarem nisso aí. Aquilo não saiu da minha cabeça nunca mais.
Eu já sonhava ser artista naquela ocasião, mas eu sabia que não dava, porque tinha família, né? Minha mãe, a gente tinha que viver. Mas, enfim, daí para frente tomamos outros caminhos e aos 21 eu era gerente de uma oficina de carreta, de caminhão, de um outro empresário, que tinha também mais de 40 funcionários, e eu era o gerente deles aos 21. Legal. Eu não era 16, mas era 21, então para mim foi um susto também comandar aquilo, né? E aí acabei aos 24 saindo já era gerente de uma concessionária, gerente de vendas de caminhões americanos, International Caminhões, lá no distrito. E aí eu resolvi pedir conta e arriscar na música aos 24. E de lá para cá o Johnny Everson nasceu e é o que é hoje aí, né? Desculpa interromper. Não, legal. Vocês. Imagina. Bom, a gente sabe que empreender não é fácil. Mesmo tendo uma estrutura familiar, com certeza a experiência, a vivência do pai de vocês dava essa retaguarda de dizer, não, eu sou jovem aqui, mas quando eu tenho alguma necessidade, a gente sabe onde recorrer, né? Mas como que foi esse começo, assim? Porque a gente sabe que quem é mais velho, às vezes tem uma dificuldade de olhar para o cara mais jovem e respeitar, ainda que exista ali uma hierarquia entre patrão e funcionário. Como que foi esse primeiro momento, até chegar a esse momento de ver outras oportunidades? Como que isso aconteceu na vida de vocês? Porque aparentemente tudo aconteceu muito rápido, né? Vocês são jovens ainda. Na verdade, 90% das empresas no Brasil são familiares, né? Então, a gente não fugiu dessa estatística. Então, nossos pais ali, junto com a gente, claro, iam passando todo o conhecimento, iam passando todos os direcionamentos que a gente precisava para tocar o negócio. Então, a gente teve esse suporte e a gente sempre teve também uma equipe muito boa para trabalhar com a gente. Né? Nossos colaboradores de confiança ali, do administrativo, do financeiro, estão com a gente até hoje. Então, tem colaboradores ali de mais de 30 anos de parceria. Caramba, massa. Então, a gente tinha essa equipe muito boa, que a gente conseguiu formar ali de pessoas. E aí, juntamente com nossos pais também, a gente conseguiu conduzir a coisa de uma forma interessante. E a administração centralizada, ou cada posto tinha uma administração própria? Como que As coisas foram acontecendo. No começo, cada posto tinha sua administração própria. E aí, quando você vai, né, como eu falei, muita transpiração, muito no operacional, depois você vai evoluindo. Quando você vai buscando mais conhecimento, você vai para a parte tática, e aí até chegar na parte estratégica. E aí, quando chega nesse momento, aí a gente fez uma administração mais centralizada para reduzir custos, que é o que a gente estava falando, e ter os números, né, mais na nossa mão, com mais conseguir facilidade. enxergar, Exato. Era menos tecnologia naquela época, 20 e poucos anos atrás, mas você vai acompanhando e vai entendendo. A gente era sempre se reunia com outros donos de postos, a gente mais jovem, mas escutando o que aquela galera que já tinha rede de posto estava fazendo para a gente aprender. Mas, é claro, ao longo dessa jornada teve muitos erros. Perdemos bastante. Faz parte do aprendizado, né? Você errar no mundo dos negócios é a mesma coisa de perder dinheiro. Você paga para aprender, né? E aí, mas assim, sem arrependimentos. Faz parte da nossa história. O erro, o perder e o ganhar. Então, fast fail, tá tudo né? bem. O importante é errar, não ter medo de encarar e admitir o erro e procurar a solução, né? mais rápido possível. O né, mais Pedro? rápido possível, fast fail. É isso aí. E em que momento... porque assim, o Detroit, setor de alimentos, em tese, não tem muito a ver, né? Em tese não tem muito Nada a ver né? com combustível. Não, o alimento é o combustível do corpo. Porra, você tá filosófico. Mas como que dá essa questão? Em que momento, quando acontece isso? Vocês falam, não, a gente precisa diversificar. O que aconteceu? O setor de, como a gente estava conversando aqui antes, o setor de revenda de combustíveis passou por uma oscilação muito grande ali na época das obras da Copa do Mundo. Então a gente teve 2 postos desapropriados, né, devido às obras da Copa, e outros muito prejudicados. É feio perguntar? Onde Não. que é? Quais foram os postos? Não, a gente tinha um ali Na Avenida da FEB, com a 31 de março, que era nosso posto mãe, era o que mais vendia, que a gente estava lá desde 1993, no biquinho ali, onde a Gramarca
Bem na rotatória. Breve com a 31 de março. Sim. O VLT ia passar lá, então teve que alargar e aí foi o desapropriado. E logo em seguida teve o posto ali na Ponte Nova. Quando você descia a Avenida da FEB, você subia para Miguel Sutil. E aí teve um viaduto ali. um novo projeto que você dá a volta ali pelo Cristo Rei, sobe o viaduto e perdeu todo o fluxo, esse posto de gasolina. Hoje ele está até fechado lá. É um depois que não atrás reabriu era uma mais. retífica. Exatamente. Retífica- Perfeito. Chama Posto Ponte Nova. É. Depois que a gente Exatamente. saiu dali, ele nem reabriu mais. Ele nem Tá reabriu até mais. hoje fechado. Ele perdeu 98% do fluxo dele. Ele só não foi desapropriado, mas é a mesma coisa. Entendi. Entendeu? Matou. Matou o posto, matou o ponto. Posto de gasolina é preciso de fluxo. Isso aí é um fato. Sim. E essa mudança de mercado fez a gente pesquisar outros tipos de negócios, né? A gente era muito fã do Outback. Acho que o Cuiabano, em geral, Sim. quando a gente viajava, a gente queria ir no Outback em São Paulo, Rio de Janeiro. A gente era super fã da marca. E aí foi quando a gente conheceu a franquia do Detroit Steakhouse, que se aproxima ali do conceito, né? Um restaurante ali americano, com aquela iluminação mais reduzida, os sofazinhos, uma pegada diferente que não tinha aqui. E aí foi quando a gente decidiu fazer esse investimento e trazer essa franquia para cá. Em 2015, a gente inaugurou Goiabeira Shopping e logo em seguida, em 2016, a gente inaugurou no Várzea Grande Shopping. Aí, final de 2020, a gente faz a mudança. Depois da pandemia ali, a gente muda do Goiabeiras para a Avenida Mato Grosso, que é onde a gente está hoje. No antigo Confrade ali. Somos clientes lá. E como a gente estava falando, dentro de uma jornada existem muitos desafios, né? Teve o baque das obras da Copa do Mundo no setor de combustível. E quando a gente estava indo muito bem Pandemia. no segmento de alimentação, a gente teve o baque da pandemia, onde setores de bares, restaurantes e eventos foram os mais impactados. E nesse período a gente acumulou uma dívida de nada mais, nada menos que R$2 milhões. E aí, para um empreendedor de pequeno, médio porte, é praticamente fechar as portas, mas a gente não fechou. A gente passou por um momento muito difícil, eu não digo de depressão, mas foi quase. Foi de tristeza muito profunda, porque você olha e fala, caramba, e agora? E era um se apoiando no outro. Enquanto um estava muito triste, o outro Tinha que estar firme. Tem que dar força, né? E isso aconteceu na nossa jornada. Mas a gente conseguiu, diferente aí de outros bares e restaurantes no Brasil que fecharam realmente as portas, a gente conseguiu reerguer. E eu lembro assim até hoje que foi muito impactante. Quando voltou, as nossas dívidas eram coisa assim de R$75 mil por mês de dívida, retornando. Então, assim, Sim. você já começa devendo R$75 mil. Eu falava assim pro meu irmão, falava assim, caramba, vamos, mas como não vamos pagar, eu não sei. Mas a gente vai dar um jeito. Se parar, aí não resolve. Tem que continuar dando. suar, né? A gente não atrasou ninguém, nenhum fornecedor, nenhuma prestação de banco. E agora, um ano para cá, a gente quitou tudo. E aí a gente vê um horizonte, um futuro mais promissor. Renato, esse 75 mil por mês seria uma espécie de um parcelamento do que se juntou de dívida. Vamos pagar aí tanto tempo, vai dar 75 mil por mês. Isso é mais ou menos isso aí. Mais ou menos Na verdade, isso, financiamento, né? Financiamento. Vocês bancos. pegaram um recurso, Financiamento de A gente regularizaram. não atrasou um dia fornecedor. A gente renegociou dívidas com fornecedores. Entendi. Eles todos compreenderam o momento. A gente falou, olha, a gente deve quanto? Isso. Aí você junta a mudança de ponto que a gente fez. A gente teve que fazer adequações no ponto, construção civil. A gente pegou o auge da inflação de construção civil. Aí mão de obra. prestação de cartão Teve de que pagar o crédito, juro. negociação com fornecedores e mais parcelamentos de dívida com o banco. Então você soma tudo isso. Os 6 primeiros meses era 75, 70 mil reais de... Caraca. Aí depois vem diminuindo, né? Aí depois vem. Há uma pergunta aqui. Eu li a mini biografia de vocês e eu sei que, como o Joey já disse, vocês atuam não apenas em combustível e alimentação, vocês atuam também na área de imobiliária e na área de eventos agora, né? Sim. Quando vocês juntaram esse volume financeiro de dívida, 2 milhões, isso é em relação ao segmento de alimentação
Ou isso foi o que o grupo juntou e aí, na hora também de resolver, de pagar, as 4 frentes que vocês atuam gerariam essa renda? Ou não? Era só um problema da parte de alimentação? Ou ainda não tinha ampliado? Da parte de alimentação. Só o de alimentação. Porque os outros estavam bem. Os outros setores não é que estavam bem, mas é que não foram tão afetados quanto os restaurantes. O pesado mesmo foi os restaurantes. Porque a gente não faturava nada. O posto ainda estava aberto ali, faturava uma coisinha ou outra, você reduz colaboradores. Mas não dava para tirar nada dali para resolver. E não tinha aquele costume. Hoje, o iFood, a questão do delivery está muito fortalecido por conta da pandemia, né? Até então, o foco era o cliente presencial e aí, de repente, a sua principal fonte de receita não tem mais, né? Exatamente. O nosso restaurante tem uma estrutura grande e, por isso, tem uma despesa enorme mensal. Então, só o delivery não sustentava. A gente fez delivery, tudo, para não parar completamente, mas não era suficiente para arcar com as despesas. A gente não é um restaurante de delivery, né? O restaurante de delivery é uma cozinha menorzinha, não precisa ter um ponto tão top ali, tão caro, né? O nosso restaurante é um restaurante para atender o presencial. O delivery é um a mais, né? Então, o delivery não paga a nossa conta, entendeu? E outra, o delivery foi um mercado... esqueci a palavra, mas um providencial que aconteceu, que as famílias, né, montaram em suas casas para poder comer. Então, na verdade, essa coisa do delivery, naquele momento da pandemia... Foi o cara lá, o pai que não podia trabalhar, a mãe que estava em casa, fazia espetinho, fazia comida caseira para poder entregar de moto. Então acabou sendo um concorrente que vocês não tinham anteriormente. Exatamente. O cara dentro da casa dele abria um CNPJ e uma MEI ali. E às vezes não abria nem CNPJ. Né? Tinha gente que atendia a comunidade no bairro ali sem CNPJ. O Marquito montou um delivery e arrebentou. Quebrou muita gente ali a pizza do Marquito. E até ele. É que o Marquito quebrou, porque ele colocava o que tinha no padrão de vocês lá. Legal. Top. Os melhores produtos. Os melhores ingredientes ele adquiria. Montou uma cozinha na casa dele. Top. Eu todo dia pedi uma pizza lá. E ele atendia e tal. Só que a precificação, para ele concorrer no mercado, ele teve que fazer uma precificação e trabalhar com a margem pequena para ganhar no volume. Mas eu não estou chutando aqui também, não sei nem se eu podia falar isso. É o que eu percebi. Ele teve a questão da logística, era um problema também que não era fácil resolver. O custo de logística, entrega. O iFood o iFood e tal, é delicado mexer com essa galera. E eles estavam em evidência, porque estava todo mundo fazendo delivery, então estava competindo, né, os melhores entregadores. Talvez ali teve um custo que o Marquito não tinha planejado na precificação dele, que variou. E aí ele começou a acumular também dívida para poder manter a qualidade, não deixar cair. Quando assustou, falou, vou ter que fechar. Johnny, eu costumo falar que quando se fala em bar e restaurante e padaria, são os segmentos mais desafiadores do varejo. Numa forma geral. A nossa posto de gasolina são 3 produtos: álcool, diesel e gasolina. Água, né? Amigo meu me vendia mais água do que... a nossa lista de compra no restaurante são mais de 400 itens. Então, assim, é muito complexo o setor de varejo. No varejo, o setor de bar e restaurante é o mais desafiador e o mais complexo. Só para você ter uma ideia, a Brasella tem uma estatística muito complicada. O índice de mortalidade de restaurantes é assim assustador. De cada 100 restaurantes que abrem no Brasil, 50 fecham as portas antes de completar 2 anos e apenas 5 sobrevivem a 10 anos de vida. Esse ano a gente completa 10 anos. Amém. Então, assim, dentro do segmento tão concorrido, você ter vida longa acima de 10 anos é um desafio assim inacreditável. E passando por todas as crises. Pandemia, obras da Copa e tudo, né? Exato. Obras da Copa, na verdade, foi o combustível. É verdade. E assim, a gente percebe também que as dificuldades, as adversidades que o mercado impõe, vocês sempre buscaram resolver através de conhecimento, né? A gente falava um pouco antes aqui, inclusive, sobre essa questão
da gestão de pessoas, tal. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Porque a gente falava exatamente sobre da dificuldade, entre as várias dificuldades, também a questão da rotatividade, e todo empresário reclama que não tem mão de obra, e aí vocês falavam que não adianta reclamar, tem que aprender a lidar com isso, né? Como que é isso e como conseguir fazer isso? É porque essa é uma dor geral do mercado, né? Mão de obra qualificada. Tá muito difícil, né, realmente. Só que a gente combinou que a gente ia parar de reclamar. Porque é todo mundo reclamando e o que a gente vai fazer para poder mudar essa realidade dentro da nossa empresa, dentro da nossa realidade, né? E a gente implantou algumas ferramentas, Joey e Johnny, muito interessantes e que assim reduziu muito a nossa rotatividade, o nosso turnover. Que é o que? É a gente saber como valorizar esse colaborador dentro da empresa. Então a gente implantou um clube de benefícios, onde a gente começou a colocar benefícios que não tinha na empresa, para o colaborador ele se sentir mais feliz, mais valorizado, mais importante realmente, né, ali dentro da organização. Então, por exemplo, hoje a gente sempre fez uma confraternização ao ano. Agora a gente faz 2. Às vezes são coisas assim simples, né? Ações pequenas, mas que faz toda uma diferença. Porque tem um conceito que ele fala o seguinte: você paga o salário em dinheiro para o colaborador, o salário em pecúnia ali, e você paga também um salário emocional para o cara. Né? Então, qual o salário emocional que você está pagando para o seu colaborador? A confraternização é um salário emocional. Sim. Você não está dando dinheiro para o cara. Mas aquele ambiente, aquele momento ali, às vezes a equipe ficou o ano inteiro falando da confraternização. Entendeu? Eles ficam esperando, eles ficam... Poxa, é super legal. É um ambiente totalmente diferente ali do dia a dia. Outra coisa que a gente fez que é muito legal. Aniversário do colaborador. A gente dá uma folga extra para ele, sem prejuízo do salário. Então a gente fala, você vai curtir sua família, vai aproveitar, que a gente vai trabalhar aqui por você. Então a gente foi implantando algumas ferramentas nesse clube de benefícios que a gente chama. Interessante isso aí, tá vendo? Você fica judiando de mim aí, você não vai. Que assim, gente, faz uma diferença assim gigante. E são coisas que a gente não fazia antes. No começo da nossa jornada eu tinha uma mentalidade, por estar até escutando empresários mais experientes, aqueles caras mais caxia. Não, o negócio é o seguinte: você paga pro funcionário e ele tem que trabalhar, ponto final. E é muito longe disso. É uma mudança de mentalidade. Isso é uma mudança de mentalidade que veio ao longo dos anos, ao longo de muitas imersões que eu e meu irmão saímos daqui para ir em São Paulo. A gente vai 1, 2 vezes por ano, a gente vai, gasta, investe, passagem aérea, hotel, alimentação, curso. Quanto que a gente gasta? 15, 20 mil reais para ficar lá uma semana lá em São Paulo. A gente tem uma teoria. Se a gente voltar com um insight que a gente consiga aplicar dentro da nossa empresa, já pagou a imersão. Agora, se a gente voltar com 2, 3, a gente está no lucro. Então, assim, só que antigamente a gente não pensava assim. Não tinha essa mentalidade. Então é uma mudança. E eu não acredito, Joey, em uma virada de chave, a bala de prata. Não, isso não existe no mundo do empresarial. Você tem várias viradas de chave. Você vai pegando uma coisa aqui, pega outra ali, e são várias. Agora, tem as maiores viradas de chaves. E essa de estudar, mergulhar em gestão de pessoas, essa pra gente foi a mais importante. Porque se você entra no grupo de donos de bares e restaurantes no WhatsApp, é reclamação o dia inteiro. E você ficar reclamando, você não vai sair do lugar. E aí essas e outras ações aqui que eu posso complementar que o meu irmão falou, Johnny, por exemplo, a gente não fazia pesquisa de satisfação com os nossos colaboradores. A gente não fazia. Então, quer dizer, o cara fala ali e tal e você não sabe. Vamos implantar? Então, a gente implantou, no final do ano, pesquisa de satisfação. 6 perguntas bem objetivas e simples. Olha, o que você acha do ambiente? O que você faria se você fosse o dono do restaurante, da empresa? O que você acha dos seus gerentes e dos donos da empresa? E é o seguinte, não precisa se identificar. Então, o colaborador ele é livre para descer a lenha lá. Olha, eu acho isso, eu acho aquilo, tal. E a gente faz 2 vezes por ano. E aí você pega e olha, uma por uma. E aí as respostas vão te clareando. Olha, Dudu,
temos que mudar isso aqui, temos que fazer isso aqui. Mas assim, aí quando a gente vê num contexto macro, que fala, olha, os donos da empresa são muito legais, eles são muito respeitosos, são amigos, nos escutam, aí a gente fala, não, a gente está indo no caminho certo. E, na verdade, isso é ouro pra gente, né? Sim. É munição que já vem pronto ali pra gente saber onde Gratuito. melhorar. Se você não faz, você fica cego, você trabalha cego, você não sabe aonde. Então, você escutar também o seu time é algo que faz toda a diferença. Vou até complementar uma ação que a gente fez esse ano, que foi muito legal, onde a gente levou uma psicóloga, até a Cristina Brumati. Ela fez ali uma sessão com a nossa equipe do Setembro Amarelo. E foi uma coisa tão legal assim, né, Renato? A gente nunca tinha feito. Emocionou, que assim, emocionou toda a equipe, a galera chorando. Tocou a galera, né? Sabe, tocou lá no emocional de cada um. O Setembro Amarelo é o que mesmo? É o mês de prevenção do contra o suicídio. Isso. Né? Depressão, né? E ela fez uma coisa assim fantástica, que a galera realmente se emocionou. E foi algo assim, né, Renato? Que, poxa, você vê que a galera, ela valoriza. Ela vê o que a empresa está fazendo. E eu volto a falar, não é um dinheiro que você está pagando para o colaborador. Foi barato. É um salário emocional, um salário dela. Sentimental, que às vezes vale mais que o dinheiro. Exato. Porque quando o cara chega na casa dele, conta para a esposa, conta para o marido o que aconteceu lá, a família se envolve na empresa. Sim. Aí quando esse cara amanhã depois pensa em sair, a esposa fala, poxa, amor, você vai sair, mas lá eles te dão tantas coisas. Você é tão feliz lá, o tanto de coisa que tem lá, você vai sair. Não é só o salário que você ganha. Né? Então isso acaba trazendo um envolvimento. Transbordando, né? E um envolvimento tão grande ali que faz a diferença, né? Complementando essa paixão nossa por gerir pessoas, que realmente a gente é apaixonado por gerir pessoas. Tem duas coisinhas para eu acrescentar. Uma grande inspiração nossa, que é o dono do Varadeiro e do Talaveira, o sócio do Daniel, que a gente estava falando, Sim. O Eliseu. Na verdade, os dois, né? Os dois, né? Que a gente é muito Eliseu, fã. A gente conheceu uma colaboradora que trabalhou lá, ela falou assim, olha, o Eliseu, quando ele chega no restaurante, ele cumprimenta cada colaborador um por um. Falei, caramba, sabe aquelas viradas de chaves que a gente estava falando? Eu falei, Dudu, é isso, cara. Chegar no restaurante, cumprimentar um por um. Como a gente tem uma retaguarda muito forte administrativa e a gente sabe ter uns números na palma da mão, a gente não tem medo de estar sendo roubado ou desvio. A gente sabe fazer os controles e ponto final. Sim. A gente chega no restaurante, a gente sai cumprimentando um por um que vai passando à nossa frente. Se o Johnny estiver lá, o Joey estiver lá, vocês vão ver a gente cumprimentando. Só que se vocês não estiverem lá, a gente vai cumprimentar do mesmo jeito. Então o colaborador nem tem como ele falar assim, ele está fazendo isso só porque está um amigo dele aqui. Não, porque é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Se então, tornou um hábito, né? Se tornou um hábito. E aí você começa a fazer isso. Quando você força isso, você faz isso com a caixa do supermercado, com o zelador do seu prédio, seu filho está te observando, está te copiando e copia os seus bons hábitos. E essa paixão por gerir pessoas fez a gente fazer um planejamento anual de endomarketing, que é o marketing interno. Então, ao longo do ano, o ano 2025 já está programado. Então, a gente já sabe que no Dia das Mulheres, como a gente fez esse ano, a gente contratou uma maquiadora profissional. Então, a gente ofereceu um curso de maquiagem para todas as mulheres do Detroit. Não só isso, a gente contratou um fotógrafo profissional e falou, a gente vai fazer um book de vocês. Quem quiser fazer, sinta-se à vontade que ele vai tirar foto aqui de vocês para vocês postarem nas redes sociais de vocês, para vocês postarem e fazerem o que vocês quiserem. Todas as mulheres foram lá e ninguém é obrigado a nada. Vai quem quer. Junto com um café da manhã bem especial ali para elas. E quando você vai somando essas... Tá contratando lá não? Eu tô querendo ir pra lá. Quando você vai... Johnny, quando você vai somando essas microações, Dia dos Pais, vamos presentear os pais do Detroit. Dia das Mães, vamos presentear as mães do Detroit. Dia das Crianças, você se sente mais lisonjeado se presenteia o seu filho do que você mesmo. Vamos dar um presente para os filhos dos colaboradores. Você vai juntando essas microações, o que acontece? Às vezes um colaborador sai de lá, Joey, aí ele roda o mercado de trabalho, certo? Trabalha numa empresa, trabalha em outra, passa uns 6 meses, ele... Seu Renato, seu Dudu, eu queria voltar a trabalhar aqui no Detroit.
Aí a gente fala assim, vem, as portas estão abertas para você. É um colaborador que saiu pela porta da frente, Sim. pode retornar sem mágoa, sem ressentimentos. Vem trabalhar com a gente. Esse cara já sabe os nossos valores. Ele sabe como trabalhar, já sabe o cardápio de core salteado, já sabe todos os processos da empresa. Vem de volta, sem problema nenhum. E é legal que esse colaborador que quis voltar, ele conta as experiências que ele teve nos outros lugares, e aí que reforça como a gente está no caminho certo. Que massa, né, cara? Então isso é muito gratificante, é muito legal. Como encarar e aceitar o desafio dessa frente de investimento? Porque falar é fácil, né? Mas na hora que você está lidando com um mercado instável, difícil, a concorrência, etc. e tal, aí você pega uma frente de despesas alta, né? Que é da inteligência emocional, do tratamento, né, emocional, e fala, putz, caraca, eu vou ter que cortar isso aqui, porque isso aqui não é estrutural. Então, assim, quando que vocês decidem, não vamos cortar, isso aqui não é alternativo, isso aqui é estrutural. Nos cursos que vocês aprenderam, isso aqui é estrutural. É igual, por exemplo, eu falo sempre, não defendendo o meu lado, mas eu falo que cultura é uma política pública estruturante. Mas para as autoridades políticas, normalmente, cultura é algo dispensável. Secundário. Não é essencial. Essencial é saúde, segurança pública, educação, infraestrutura. Cultura não. Cultura é festa. Não é. É pela cultura que você evita gastos nos hospitais. É pela cultura que você forma pessoas dentro das escolas de verdade, porque tem gente que vai na escola passar tempo. É pela cultura do comportamento, da compreensão, da razão da existência, e a questão cultural. O país do carnaval e do futebol, o Brasil. Não, peraí, cara. É o país dos estudos, é o país do respeito. A cultura muda vidas, né? É o país da harmonia, da paz, do amor. Isso é cultural. Tem país que se mata aí. É por questões de religião. É uma questão cultural. Se matam, estão se matando lá, inclusive. É questão cultural. Então, a cultura é muito maior. Não estou falando que é melhor, mas é muito mais macro que a educação. Você vai na Europa, tem Ministério da Educação, a cultura é um braço do Ministério da Educação. Desculpa. A educação é um braço do Ministério da Cultura. Aqui é o Ministério da Educação, a cultura chegou a nem ter ministério. E olha que eu estou falando de um presidente que eu votei nele, mas ele falhou. Porque as autoridades políticas entendem a cultura como arte. E olha que a arte já é massa, mas a arte é só um eixo. Né? Tem 3 eixos, né? Cidadania é eixo cultural. Simbologia é o que nos difere do mundo, é a nossa identidade cultural, aí é questão simbólica, ainda mais no mundo globalizado. E depois, simbologia, cidadania e aí economia. Aí vem a arte, né? Que também, o que a arte representa, você pegar a internet, 99% dos trilhões de dólares que movimentam na internet é a cultura. São os filmes, a música, o jornalismo, a literatura. Tudo isso é cultura, é o que movimenta a internet, a economia toda que está por trás disso. Então, desculpa citar isso, mas assim, da mesma maneira que talvez eu, como empresário às antigas, estou me qualificando agora, eu acho que tem que ser rígido, né? Tem que trabalhar, tem que produzir, e o resultado disso é uma remuneração melhor, você produz o que você vai tirar a sua parte disso e tal, e às vezes eu sou um pouco insensível, né? Falha minha. É a mesma coisa, uma autoridade política que acha que a cultura é uma política alternativa e não estruturante de uma sociedade. Sim. É o que E o pergunta? A pergunta? Qual é a pergunta? Em relação aos custos, né? Não, como Gerir, decidir? Né? Falei, eu vou colocar como prioridade essa frente de custo. Não, essa pergunta é muito boa. Inclusive, é um ensinamento que meu pai passou pra gente desde muito cedo. Que uma empresa ela tem que ter números. Então, vamos imaginar que é um corpo humano, né? O empresário ele tem que ser o cérebro. Até o que meu irmão falou aqui de estratégico e operacional.
O empresário ele não pode ser o braço e a perna do corpo. Senão ele não pensa o negócio. Ele fica no negócio e ele não consegue olhar de fora para dentro. Então você tem que ter os números e os indicadores na palma da mão para poder tomar decisões em cima dos dados. Então, quando você tem os dados na mão, você sabe onde que está furando, onde que está passando ali no seu orçamento. Então, a partir do momento que você trabalha em cima de dados e de números, você consegue tomar as decisões corretas e mais assertivas. Por exemplo, no restaurante, o indicador mais importante que a gente tem é o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Então, você tem ali esse custo semanal ou mensal, você consegue medir se você está gastando muito com os insumos, se ele está dentro ali do que você projeta, se está tendo desvios, se você está comprando errado, está comprando caro. Desperdícios. Então, isso tudo você consegue controlar num balanço ali bem feito ali da empresa. Se você está tendo muito funcionário, né? Se precisa reduzir o quadro. Então, em cima disso, Johnny, você consegue tomar as decisões ali mais assertivas. E às vezes tem que cortar, não tem o que fazer, né? E empreender é isso, cara. É ter conversas difíceis, tomar decisões difíceis. Porque se for fácil, né, Johnny? Qualquer um abre aqui um podcast, entendeu? Qualquer um abre a empresa que vocês abriram, qualquer um abre um restaurante. É essa dificuldade que nos move. E o empresário que enxerga isso, ele enxerga um oceano azul. Por quê? Porque a maioria dos empresários não vão fazer o básico bem feito e vão morrer rápido pelo caminho. E como o jogo é pesado, vai ficar quem é mais experiente, quem está no estratégico e quem está analisando os números. Simples assim. E a grande maioria dos empreendedores ainda não viraram a chave para esse tipo de mentalidade, que é você ter ali os números na palma da sua mão. E aí eu falo até por experiência própria, porque no início a gente não tinha esses números na mão. A gente trabalhava, ia lá, abastecia carro lá na frente. Natal e Réveillon, essa época até a gente sempre relembra, né, Renato? Natal e Réveillon a gente tinha 2 postos que eram 24 horas. E aí chegava essa época de Natal e Réveillon, 90% fecha. Fecha, porque Natal e Réveillon fecha mais cedo e vai todo mundo, né, folgar e descansar, curtir. E a gente com os postos 24 horas. Ele ia para um posto, eu ia para o outro. Era fila de carro, assim, para abastecer. Porque todo mundo sai, não tem lugar para você comprar alguma coisa na conveniência nem para abastecer. A turma vai para Chapada, vai não sei para onde, né? E era fila de carro, Joey. Fila de carro. E a gente ficava ali abastecendo até 11 horas, meia-noite. Às vezes chegava em casa depois da meia-noite. Mas hoje a gente olhando, a gente fez isso com muito prazer. A gente aprendeu muito fazendo isso. Faz parte do nosso aprendizado, né? Faz parte da história, mas olhando para trás, eu não precisava estar ali. Não precisava. Era só fazer uma gestão, reforçar a equipe ali naquele dia. Eu não precisava estar ali, nesse operacional. O estratégico estar no operacional. Exatamente. Se eu tivesse pensando o negócio, poxa, coloca ali um reforço de mais 2 pessoas ali, vamos acompanhar aqui pelas câmeras. No outro dia a gente puxa o relatório, vê os números e tranquilo. E a gente ainda jovem, com 20 e poucos anos, a gente chegava em casa com a sensação que a gente trabalhou demais. Sou trabalhador. Sou trabalhador. Mas eu acho que é um pouco da cultura nossa, né? De achar... Não, faz parte. Mas faz parte da jornada, né, Joey? Foi bom. A gente é empreendedor também, eu sou advogado, hoje atuando mais nessa parte de consultorias para o terceiro setor, enfim. Mas eu não tenho patrão, né? E às vezes a gente vai até um pouco mais tarde trabalhando, mas mesmo assim, cara, o dia que eu acordo 8h30, 9 horas, um dia de semana, para vir um pouco mais tarde para o escritório, aquela sensação, hoje menos, mas no passado não tão distante, aquela sensação de, cara, mas eu tô me sentindo um vagabundo de estar saindo de casa 9 horas da manhã. Cara, mas é cultura nossa, né? Mas quando eu falo assim, não é questão de que a gente não precisa trabalhar. Não. Mas é que às vezes trabalha errado. Às vezes o cara trabalha ali 16, 18 horas por dia, mas o cara tá trabalhando errado. Ele não tá pensando num negócio, numa estratégia. Acha que se ele estiver lá, aí que ele vai... Se ele não tá lá, as coisas não andam. Não, tá errado. O que a gente faz muito mais hoje, que a gente não fazia também, é treinamentos para a equipe.
Cara, treina a equipe, deixa o machado bem afiado ali, que a gente não precisa estar lá 24 horas por dia no restaurante. Você tem as pessoas nos lugares certos. Processos. E a bem equipe definidos. vai rodar que nem um reloginho ali, ó. Uma equipe boa de gerência ali para resolver os problemas ali que aparecerem. Não precisa estar lá. E a gente vê muito empresário que ainda o cara tá ali no grill ali, o dono tá no grill, tá no caixa. Que engorda boiada. Pois é, o cara tá ali no caixa, sem ele a empresa não roda. Pô, e esse cara não tira férias? Isso é típico de padaria, né? Padaria, às vezes você vê lá o dono lá no caixa, lá o cara tá até definhando, o cara envelhece 5 a cada 6 meses que passa e ele não coloca outra pessoa lá. Consegue sair do não consegue operacional. sair. Eu tive o ano retrasado numa região do planeta que está à frente do nosso tempo, né? E eu fui lá exatamente conhecer de perto, vivenciar um pouco de perto o que aqueles caras pensam. Algumas coisas me chamaram a atenção naquela imersão. Onde que é o local? Japão? Palo Alto, Vale do Silício. Ah, claro. É. E aí, no primeiro curso que eu fiz, fui numa sede da Tesla. Que é legal. Um engenheiro brasileiro que foi fazer mestrado, que pegou a economia que tinha, foi com a família embora para lá para fazer um mestrado em Stanford. E aí ele foi selecionado pela Tesla, depois de formado, para poder integrar a equipe de engenheiros da Tesla. E ele nos deu palestra lá pela Startse, uma empresa brasileira que está em vários continentes hoje, fazendo esse tipo de turismo empresarial. Então leva o empresário para aquele continente, Japão, Dubai, Estados Unidos e tal. China. E aí, o primeiro curso, primeira palestra, o cara falou que mais do que uma ideia, o que vale, o segredo do sucesso é o time. Se você consegue montar um time, velho, que tá todo mundo pensando igual, sabe, com a gana de alcançar e focado e entendendo qual é o seu papel naquela engrenagem, naquele motor, né? É uma engrenagem levando a outra e tal. Se você monta esse time, meu irmão, a chance do sucesso é muito grande. Às vezes a ideia é grande, top, perfeita, inovadora, startup, mas se não tem um time, sozinho você não vai. Não vai, a gente precisa de pessoas, né? E aí quando vocês falam, pô, a gente tem um time que a gente não precisa estar lá, bicho, para saber que os produtos estão sendo usados com economicidade, dentro do que é, da maneira correta, armazenado correto, sem desperdício, sem desvio. Se você tem esse time que entendeu que a imagem da empresa depende do comportamento de cada um que está ali, independente do dono estar perto ou não e tal, cara, você tem um negócio de sucesso. Às vezes, mesmo você precisando ganhar menos para enfrentar um concorrente maluco que está do lado ali, né, pagando para trabalhar, você tem que fazer aquela estratégia, mas enfim, tendo o time vai embora. Aí, Johnny, eu acho que você está dando uma resposta para a pergunta que você fez sobre como avaliar esse investimento nas pessoas, né? Eu acho que o resultado vem aí, né? De você entender que esse investimento na sua equipe, ele passa a ser estruturante, porque se você tem uma equipe que está ali empenhada para o sucesso do empreendimento como um todo, você consegue ter a equipe e aí a chance de sucesso é muito maior, né? E eu vou falar uma coisa que vai contrariar até outros grandes empresários. Porque é assim, Johnny e Joey, empresa pequena e média devem ser tratados como empresas pequenas e médias. Empresa grande é outro negócio. E às vezes eu vejo assim, em aqueles reels de Instagram que bombardeiam a gente diariamente. Demita aquela maçã podre da sua empresa o mais rápido possível. Espera aí. Se você é uma empresa que fatura 300, 400, 500 milhões por ano, se você é uma gigante e tem caixa para demitir, ok. Mas empresa pequena não tem caixa para sair demitindo a todo momento. Não tem caixa, essa que é a verdade. Você vai demitir um colaborador que ganha R$ 1.500, R$ 1.700 e ele está há 6 meses na sua empresa, Johnny, é R$ 5.000 uma rescisão. E uma empresa pequena que fatura 50 mil, 40 mil, 60 mil, ela demitiu 1, 2 no mês, já foi o capital de giro. arrebentou ela 2 meses, 3 meses seguidos. A gente viu uma empresária do nosso lado virar para a gente e falar, essa semana eu demiti 3, uma empresa pequenininha. Passou 4 meses, a empresa dela estava fechada.
Por quê? Porque o segredo não está na demissão, o segredo está na contratação. Então, se você contratou bem, fez a entrevista correta, você tem 90 dias para avaliar o colaborador naquele período de experiência que te gera baixíssimo custo ali. Você enxergou, cara, você vai para cima e contrata a pessoa. Outra coisa, não é porque, Joey, o cara tem um deslize, faltou um dia, faltou 2, que você vai ser demitindo o cara. Uhum. A gente tem dezenas de colaboradores que a gente já recuperou. O cara estava numa baixa autoestima, estava passando por algum problema familiar. A gente gosta muito de conversas individuais com o colaborador. Conversas individuais, você recupera o cara que você não imagina, meu. O cara é bom, mas ele está passando por um momento difícil. E aí, meu amigo, você tem as ferramentas da empresa. O empresário tem que usar as ferramentas corretas. Do mesmo jeito que o colaborador tem direito, Jones, a empresa também tem direitos. É direitos e obrigações dos dois lados. E aí você tem que usar as ferramentas corretas. De repente é advertência, de repente é uma suspensão e até, no último caso, uma justa causa. A cultura, que a gente estava falando isso da nossa empresa, o colaborador chega na nossa empresa, ele sabe, essa empresa aqui ela não demite. Ela não demite. A gente não demite mesmo. A gente acredita no colaborador até o último ponto. Aí ele tem a liberdade e a decisão própria dele de querer ou não permanecer. Mas se ele está na nossa empresa, ele tem que cumprir as regras e o que foi determinado para ele. Por quê? Está lá no contrato. O contrato está lá. Está aqui seus direitos, suas obrigações, suas funções. Você não assinou? Então vamos cumprir. É porque o que acontece em muitos casos? O colaborador, ele força uma situação para ser mandado embora. Uhum. Isso é muito comum. Porque se ele for mandado embora, ele ganha um seguro-desemprego e saca o FGTS dele. Então esse que eu acho que a maioria dos empresários passam por isso. Só que é o que o meu irmão falou, a empresa tem as armas legais para poder atuar contra isso. Porque mandar embora custa muito caro. Muito caro. Né? Então você realmente tem que fazer uma análise e tem que ter principalmente inteligência emocional para fazer essa gestão de pessoas. Porque às vezes o empresário ele fica puto, ele fala, manda esse cara embora. Na emoção, no momento. E ele não pensa no financeiro, nos custos que ele vai ter. Ele já tá ali puto com o cara, ele quer mandar embora e não quer mais ver o cara nem pintado de ouro. E não é assim que funciona. Você tem que ter recursos humanos para poder atuar com isso, conversar com esse cara, né, fazer toda essa gestão para poder não ficar caindo toda hora nesse tipo de despesa, né? Porque daí quebra seu caixa ali no final. Você ia falar alguma coisa? Acreditar nas pessoas, Joey. Você tem que acreditar nas pessoas. A gente vai acreditar até o último momento. Se a gente fez ali uma entrevista correta, que a gente tem um processo, passou pelos primeiros 45 dias de experiência, passou pelos outros segundos 45 dias de experiência, cara, vamos acreditar no cara até o final. Se ele estiver na nossa empresa, ele vai ter que cumprir nossas regras e vai ter que entender os nossos valores e a cultura nossa. E ele tem a liberdade de sair se ele quiser, né? Sem problema nenhum. Até, é uma opção dele. Só que assim, treine o seu time, treine seus colaboradores, até eles ficarem tão bons que saiam para um lugar melhor, ou que eles amem tanto a sua empresa, amem tanto o seu ambiente, que eles queiram permanecer. Então isso é uma teoria, uma filosofia que a gente leva e que a gente vê que a gente está no caminho certo. Claro que tem erros e acertos nessa jornada, mas dentro de um conceito macro, de uma análise assim mais macro, a gente identifica que a gente está no caminho certo e que o nosso ambiente é muito favorável para que os colaboradores queiram estar, queiram permanecer, que se sintam pertencentes àquele ambiente. É isso que a gente planta dentro da nossa empresa. E é legal que tem uma passagem, até fala muito isso no empreendedorismo, do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que ele foi visitar a NASA uma vez, e aí tinha ali, ele ia subir no elevador, tinha um faxineiro ali limpando e tal. Ele perguntou pro cara, o que você está fazendo aqui? Aí o faxineiro responde, eu estou ajudando a levar o homem para a Lua. Então, quer dizer, esse pertencimento que a gente às vezes se espelha, que é colocar toda a equipe, do faxineiro até o gerente, até o líder, no mesmo objetivo, né? De encantar o cliente. Então, é uma das coisas que a gente prega muito também na nossa empresa, né? Faz toda a diferença. E como que é... Bom, agora já vindo um pouco para essa relação, a Abrazel também contribui o fato de ser associado à Abrazel. A gente sabe que ela tem
nacionalmente uma participação muito importante, contribuindo com pareceres, não só para o setor, mas especialmente para o setor. Como que é essa participação? Ela ajuda? A gente já recebeu aqui o Daniel, a Lorena, enfim, vários empresários. Mas eu queria saber de vocês um pouco dessa experiência de vocês com a Abrazel. A Abrazel é uma associação extremamente parceira e aqui da nossa região de Mato Grosso fazem assim um trabalho brilhante. E até muitas vezes em parceria com o Sebrae disponibilizam diversos treinamentos online e presenciais. E a gente, sempre que pode, a gente está encaminhando o nosso time de liderança e às vezes até o time de operacional mesmo para esses treinamentos. A gente já é parceiro e associado da Abrazel há muitos anos e quando vem um empresário novo no segmento, eu falo, vai lá, se associa, porque além da Abrazel te dar todo o suporte, os empresários do setor costumam se ajudar muito. Então, dentro do grupo de WhatsApp ali, quando você procura, olha, tem fornecedor de batata aí e tal, cara de hortifruti, esse, a galera se ajuda muito. Então, essa vaidade é deixada meio que de lado nesse momento de concorrência e os empresários e as pessoas que estão ali dentro da Abrazel costumam se abraçar e dar as mãos para que o segmento cresça, já que o segmento de bares, restaurantes e eventos é um dos segmentos que mais gera empregos dentro do estado de Mato Grosso. Então, a gente tem que se abraçar. Eu vejo que, diferente do posto de gasolina, onde a concorrência são produtos commodities ali e produtos extremamente iguais, o preço acaba quebrando o concorrente. No segmento de alimentação e bar eu vejo diferente. Eu acho que você não quebra o seu vizinho. Se por um acaso um dia a gente fechar as portas, é por erro exclusivo nosso. Porque cada um consegue fazer o seu trabalho independente do seu concorrente. Seja, eu acho que não está tão relacionado a preço, mas relacionado à percepção e o valor de encantamento que o cliente sente ao entrar no seu restaurante, no seu ambiente. Inclusive, mandar um abraço aqui para a Lorena e para o Daniel, alguns outros membros da diretoria, o Guilherme também, do Original. Márcio também. O Márcio também, a gente tem um relacionamento muito bom com eles. E realmente a Abrazel, assim, é fantástica. Porque o que ela faz que é muito interessante? Uma vez no mês, ela faz um encontro dos associados em algum restaurante, de algum associado. E nesse encontro, é que a gente estava falando de conexões e relacionamentos. A gente encontra vários donos de restaurantes falando sobre o negócio. Porque as mesmas dores que a gente tem, os outros restaurantes também têm. Sim. Então a gente já compartilha ali de alguma dificuldade que está tendo, alguma coisa que está acontecendo, pega a dica de algum fornecedor. Se atualiza, né? Se atualiza ali. Sempre eles trazem uma palestra nesse encontro de alguma situação que está acontecendo ali no momento, né, para esclarecer. Então, assim, realmente é fantástico. Fora isso, eles têm vantagens também para o setor, que são muito interessantes. Né? Por exemplo, negociações com bancos, com alguns fornecedores específicos. Taxas de cartões de crédito. Taxas de cartões diferenciados. Assim, são coisas que realmente muito relevantes para a gente. Então, assim, cara, a Abrazel realmente é algo que o restaurante que não é associado hoje, ele está perdendo muito. Perdendo. Isso eu garanto, porque no início a gente não era, né, Verdade. Renato? Depois que a gente passou a ser, a gente nunca mais saiu. Percebeu entendeu? A diferença. Que legal. É muito bacana. Uma última pergunta minha você, a Detroit, ela é uma franquia, né? A gente falava um pouco antes. E isso engessa vocês em algum aspecto de gestão? Vocês têm que manter um padrão do que a franquia determina? Ou vocês têm uma certa autonomia? Como que é feito isso, no caso de vocês, que é franquia? Na verdade, a franquia ela tem um padrão que a gente estabelecido ali, que a gente tem que seguir. Porém, a gestão da empresa ela é nossa. A gente tem um relacionamento excelente com a franquia, com Detroit. Então, realmente, ela dá muita liberdade para a gente trabalhar. Mas, claro que o padrão ali da marca, de cardápio, de receitas, isso a gente comunicação segue... visual. Comunicação visual, enfim. Isso a gente segue até para seguir ali um padrão nacional. Porque o Detroit hoje ele já está com mais de 25 unidades, né? Então, a ideia é que o cara que vai no Detroit, lá em Goiânia, tem uma experiência muito parecida quando vem aqui em E Cuiabá, a matriz né? é de onde? Assim, Goiânia. Goiânia? Goiânia. É de Goiânia.
Goiânia tem exportado muitas franquias, né? Eu falo porque minha esposa vai numa franquia chamada Festa Escova. Lá em Goiânia, famosa, Goiânia, Brasília, Famosa daí. toda esquina quase tem uma. Aqui em Cuiabá já tem... Já viu acho algumas, que já tem 3, eu acho que tá aí. Sim, explodiu. Então, e de fato, e também a matriz é Goiânia. Renato e Eduardo, vocês falaram que a partir deste ano começaram também a empreender na área de eventos. Pelo nosso bate-papo aqui, se eu fosse chutar a área de eventos que vocês estão atuando, eventos de formação, de capacitação, é isso? Vocês dão cursos? Vamos lá, a gente montou uma empresa com outros 2 amigos, 2 empresários aí fantásticos do setor de tecnologia e inteligência artificial, que são empreendedores, um muito jovem, com 28 anos, que tem resultados extraordinários, são daqui, inclusive. E o evento é para compartilhar as experiências no empreendedorismo. Eu e meu irmão, a gente navega mais nessa parte de gestão de pessoas, de empreendedorismo do mundo físico, e eles vão muito para a parte do digital e da inteligência artificial. E fizemos o nosso primeiro evento no dia 7 de dezembro, num período você trabalha com eventos e trabalhou, a gente teve menos de 30 dias para organizar um evento. Caramba! E a gente conseguiu colocar 250 pessoas Onde foi? No Hotel Inter. Aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá. Inter ou Intercity atrás do Chopão? Não, o Inter, que era o antigo Holiday Inn, ali na Miguel sim, Santos. Isso. E foi fantástico o conteúdo que a gente levou para a galera que estava lá assistindo, imergindo. E a gente fala muito de network, de relacionamento, porque essa empresa, Joey, ela foi criada através de network, de relacionamento, de um evento que teve lá no nosso restaurante, através de um amigo dele, onde essas pessoas palestraram, me conectei com elas, ficamos amigos delas, e aí o network, eu falo que é só a pontinha do iceberg. No evento de network você vende um produto pequeno, compra um produto pequeno, mas grandes negócios são através de relacionamentos duradouros, de amizade e de confiança. E aí, depois de um ano, depois de uma viagem de família que nós fizemos com eles, de lazer, a gente lá num bate-papo ali, entre uma cervejinha e outra, na beira da praia, a gente falou, olha, por que a gente tem que sempre sair para São Paulo para fazer relacionamentos, network verdadeiros e mais robustos. E Mato Grosso, a gente não tem tantos encontros, tantos eventos desse tipo. A gente precisa conectar os empresários de Mato Grosso. E com essa premissa, com esse conceito, a gente vai rodar o estado a partir do ano que vem. O nosso próximo evento é dia 22 de fevereiro, na cidade de Sinop, uma cidade talvez uma das mais ricas do Brasil. Vamos lá levar o nosso conteúdo, nos conectar com empresários. O Sinop é o agro na veia, mas é também uma cidade com comércio, com varejo explodindo e crescendo muito. E nós vamos lá. Depois a gente vai para Sinop, depois a gente retorna aqui para Cuiabá, mas a ideia é rodar Mato Grosso e também já batemos o martelo. A gente vai rodar o Brasil inteiro com esses eventos. Como é que o evento tem uma marca, um nome? Esse projeto chama Founders Experience. É um projeto. Inclusive, mandar um abraço aqui para o Matheus Gomes e para o Leandro Zuc, nossos sócios e parceiros nesse projeto. Matheus Gomes e o Leandro Zuc. Engraçado que o Matheus Gomes, através desses relacionamentos deles, o Matheus e o Leandro viraram sócios nada mais, nada menos que o Ronaldinho Gaúcho. Eles desenvolveram uma plataforma de estatística para quem gosta de apostar em bets, né? Eles desenvolveram e, através dos relacionamentos, chegaram no Ronaldinho Gaúcho. E essa empresa continua até hoje. Eles não são mais sócios, mas a empresa que eles desenvolveram, que eles criaram, o Ronaldinho Gaúcho é o rosto do projeto. Caramba! E olha onde que o network, o relacionamento, ele pode te levar. Tem até uma teoria que você está apenas 5 pessoas da pessoa que você quer se conectar. Então, se eu quero me conectar com o presidente da República ou algo assim, eu vou no Johnny, o Johnny me leva ao Mauro Mendes, que me leva a um ministro e que vai me levar até o presidente. Então, o
relacionamento pode te levar a ambientes que uma faculdade comum às vezes não vai te levar. Longe de falar que a gente não deve estudar ou fazer uma faculdade. Mas que né, Dudu? Aquele estudo de Harvard lá que fala de 85%. Sim, até a Universidade de Harvard ela fez um estudo que concluiu que 85% do sucesso da vida de uma pessoa é relacionamento. E apenas 15% é conhecimento, é o que ela sabe. Então não é só o que você sabe que vai mudar a sua vida, mas quem você conhece. Então isso realmente é muito poderoso. Sim. Quando a gente entende isso e começa a aplicar isso no dia a dia, você vê que o jogo começa a mudar. Exatamente. As oportunidades começam a aparecer. Exatamente. E o nome da nossa empresa chama-se Founders Experience, porque vem de fundadores, vem de desbravadores. A gente está criando um movimento novo para conectar os empresários do nosso estado. A gente precisa dar as mãos e se conectar para fazer novos e grandes projetos aqui no estado. Então, eu acho assim, quando você sai da sua bolha, que a nossa bolha é o restaurante, mas a gente vai para outro segmento, vai para outro nicho, escuta outros empresários falando coisas que parecia óbvio para eles, mas novidade para a gente, e aí que o desenvolvimento empresarial do empreendedor, ele avança, ele vai mudando e vai subindo de nível. Eu, em um bate-papo há um tempo atrás com um amigo, ele falou, Johnny, tem um estudo, né, antigo, inclusive, que diz que de um pensador chamado Alvin Toffler, não sei se vocês conhecem, ele criou uma tese de que o mundo vive de ondas, né? A primeira onda foi a agricultura, e a onda, entende-se por onda, a fonte das grandes riquezas mundiais. Então, a primeira foi a agricultura, né? Quando aprenderam que podia plantar, não precisava mais ser nômade, né? Então, a agricultura criou os primeiros ricos do mundo. Depois, a indústria, depois, o comércio, depois, a tecnologia da informação, a tecnologia, né? E agora, a onda do network, que é exatamente o network, a fonte dos maiores ricos do mundo. Claro que o network é o que possibilita os grandes negócios, tem que ter algum produto, né? Mas, enfim, quem tem os melhores networks são os que conseguem deter hoje a maior riqueza. Perfeito. Mas você sabe o que é curioso, Johnny? É que sempre foi assim. Agora pode estar né? uma palavra mais da modinha e tal, mas isso aí sempre foi desse jeito. É network. Da época do meu pai, sempre o network, o relacionamento foi muito poderoso. Isso nunca mudou. Isso é desde a antiguidade. Agora está mais em evidência, mas é porque as pessoas compram e fazem negócios com pessoas que ela confia. Você não faz negócio grande, robusto, com ninguém que você conheceu ontem, Johnny. Você conhece a pessoa, gera uma confiança, gera uma afinidade, valores parecidos, perspectivas e expectativas sobre negócios e futuros alinhados, e aí as coisas vão e aí a gente parando para analisar, para refletir sobre isso, que isso aqui também é uma pauta que a gente vira o ano aqui discutindo, mas assim, se a gente parar para analisar, lá no tempo do feudalismo, né? Era agricultura e tal, mas assim, os grandes agricultores, eles compravam seus títulos, né? Para quê? Para poder se aproximar do reinado, né? Eram condes, duques e etc e tal, e eram títulos comprados, mas ele tinha muito dinheiro, comprava. Por que ele queria um título? Para ele poder surfar entre os mandantes, né? Os poderosos. Daí vem os corredores, né? Aquela frase antiga, né? Os amigos do rei. Os amigos do rei. Isso é network. Você vem aqui, conde, aqui os trilhos de ferro, aqui no Brasil mesmo, então os caras viravam conde. Que durante um tempo isso ficou pejorativo, né? Visto como só beneficia os amigos do rei. Cara, tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. Em todos os níveis, em todos os lugares, dentro do bairro onde você mora, você vai ter um nível de relacionamento ali onde você vive. Então, assim, infelizmente, pode ter gente que leva isso para coisas negativas, né? Mas, na maioria das vezes, a gente precisa... Quando a gente participa de uma comunidade,
a comunidade é para isso, né? Para eu conhecer as pessoas, para elas me conhecerem, para me darem oportunidade, para que eu mostre que eu sou uma pessoa confiável. Perfeito. É isso. E trazendo pelo mundo do empreendedorismo, eu falo assim, o ambiente ele não vem até a gente, Joey. As pessoas não vêm até a gente. Sim. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que provocar o ambiente, a gente tem que estar nos ambientes. A gente tem esse poder de escolha. Então, se o ambiente não vem até você, você vai até o ambiente, você vai até as pessoas. Ou então... E aí, se você é uma pessoa interessante, as pessoas vão gostar de você, vão te admirar e vão te querer próximo delas. E só complementando, ou então você pode criar o ambiente também. É. Às vezes você não consegue estar lá, mas você pode criar. Foi o que a gente fez no nosso restaurante. Verdade. A gente tem uma facilidade até para isso, porque tem já uma estrutura. Mas a gente começou a criar alguns almoços, oferecer alguns almoços e começou a chamar alguns amigos parceiros. Põe nós nessa lista aí depois. E aí naquele almoço rolavam ali conversas, bate-papos, e aí aquilo ali já virava uma parceria, um novo negócio. Né, Renato? Isso aí foi crescendo. Foi onde até surgiu a ideia dessa nova empresa nossa. E ter essa mentalidade, gerar valor para as pessoas, serve as pessoas primeiro, não seja interesseiro, não chega pedindo as coisas. Não, serve, tem que servir. Sirvo. Lá na frente, parece que você está, vamos dizer assim, não a pessoa não está com débito com você, mas inconscientemente ela fala assim, olha, aquele vai cara lembrar de você, sempre me serviu, né? sempre gerou valor comigo. Se um dia eu precisar de alguma coisa, eu falo, não, esse cara aqui eu vou ajudar, porque esse cara sempre me ajudou. É uma coisa natural, intrínseca do ser humano. Não é uma dívida, é dívida. um reconhecimento. Um reconhecimento, você achou a palavra perfeita. Tem E você vai devolver com muito carinho e com muita satisfação. Sim. Tem um empresário que eu sigo bastante, que é o Felipe Trindade, ele é CEO da Know-How Experience. E ele fala muito da regra de ouro, que é justamente isso. É você começar servindo as pessoas, ajudando as pessoas. Que geralmente quando alguém chega na gente, chega pedindo alguma coisa, né? E não é justamente ao contrário. Gera valor, ajuda, sem esperar nada em troca. Então ele fala que esse é o segredo das conexões de sucesso. Se você gerar valor, se você servir e nunca mais aquela pessoa te dá nada em troca, tá tudo bem. Tudo certo. Tudo bem. Servir é uma arte, desde os primórdios, desde lá de trás, servir é divino, é massa, é legal. As pessoas vão lembrar de você da forma que você as tratou. Eu costumo falar isso pro meu filho. Se você tratou a pessoa bem, cara, lá na frente, lá ela vai tentar. Não, esse cara sempre me tratou bem, sempre me deu bom dia, sempre me deu boa tarde e tal. Sim. É uma regra básica do cidadão mesmo. Acho que é isso, né, Jorge? Conversa... Eu acho que a gente pode já, de repente, ver se faz um contrato de representação. Estão precisando. Dos dois... Como é que chama? Palestrantes? Eu acho que eles são desbravadores aí do negócios, né? Renato e Eduardo, muito ensino. Eu avisei. Não sei se você está chegando agora aí, mas lá no começo do podcast eu falei, se liguem no que esses caras vão falar. Eles estão à frente do nosso tempo. Tem muito a ensinar a nós e a você aí, que está querendo empreender e ser um empreendedor de sucesso. Vale a pena. Estamos aqui com o Renato e com o Eduardo, são proprietários do Detroit Steakhouse, um dos restaurantes mais bem transados aqui de Cuiabá, na Avenida Mato Grosso, lá no final da avenida à direita. No shopping americanizado, também no shopping Várzea Grande. Então, assim, e além desse segmento de alimentação, que é o que os trouxe aqui por essa série especial de podcasts da Abrazel, eles são empreendedores na área de combustíveis, de imobiliária e de eventos. E na área de eventos, são eventos de reunião de empreendedores, de empresários, para troca de conhecimento, troca de oportunidades de fazerem negócios que seja naquele esquema ganha-ganha, bom para todo mundo. Chama-se Founders Experience. É isso? É isso, perfeito. É isso aí. São parceiros do Matheus Gomes e do Leandro Zucchi. Perfeito. Isso, perfeito. Memória boa, hein? Você tá bom de memória, cara. Quando o assunto é interessante, a gente decora. Quando é cobrador, eu falo...
Esqueci, nem lembrava. Meus irmãos, eu acho que se tiver algo mais que a gente não falou, que vocês queiram complementar. E eu acho que é importante deixar aí os canais, né, de acesso. Quem quiser buscar mais informações com vocês. Acredito que esse empreendimento da Founders vai interessar muita gente aí no país, no estado, de repente, de levar esse projeto para lá, para sua cidade. Então, fica à vontade agora. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é Renato Vasconcelos. Lá eu navego muito nessa parte de empreendedorismo, falo do projeto do Founders, falo muito de gestão de pessoas e compartilho a nossa história, a nossa semana ali dos nossos restaurantes. Mas o que eu tenho para complementar é agradecer vocês pelo convite. Foi fantástico bater esse papo com vocês. Vocês estão de parabéns. Seja por serem grandes anfitriões, nos deixaram muito à vontade. E pela estrutura fantástica aqui, que eu já fomos em outros podcasts, mas o de vocês aqui está num nível assim de excelência muito alto. Obrigado. Vocês estão de parabéns aqui pelo trabalho. Né, Joey? Trabalho espetacular. Lisonjeado. Obrigado. Honrado aqui de ter batido esse papo com vocês. Desejo muito sucesso, que já estão tendo, e nos novos desafios que você vai ter aí. A gente vai te acompanhar, a gente vai estar na torcida, e o Detroit Steakhouse está lá à disposição, de portas abertas, para o que vocês precisarem, inclusive para tomar um chopinho com a gente. Hoje é domingo, pelo que nossa coordenadora de podcast disse aqui mais cedo. Hoje é domingo. E amanhã, depois de amanhã, Deus deve estar confirmando uma grande oportunidade na minha vida, uma missão bastante desafiadora. E que eu não só quero que vocês orem e torçam e coloquem o Detroit de portas abertas, mas eu quero que vocês participem, sejam parceiros na realização desse sonho, que é ter as políticas públicas de cultura que a capital de Mato Grosso merece. Cuiabá é uma cidade muito rica culturalmente, né? Traz símbolos nos seus 300 e poucos anos de existência, que até hoje estão vivos. Isso é uma raridade no mundo globalizado, né? No mundo veloz, como a gente está vivendo, de desprendimento, né, das gerações, do desrespeito às raízes, né? Então a gente tem muito por preservar. E não só preservar o que veio do passado, mas também de fomentar as inovações, as novas mentes, a nova cultura, e pessoas vencedoras, batalhadoras, que suam, né? Como é que chama mesmo que o Silvio Santos fala? Transpiram muito e sabe que está aí o valor e o segredo do sucesso. Eu quero que esteja do nosso lado, assim. Johnny, estou com uma ideia, vou tomar um café, a casa é nossa. Da mesma maneira que eu quero que vocês me deixem à vontade para procurar vocês quando eu tiver alguma dúvida, especialmente no que vocês nos ensinaram muito hoje sobre gestão de pessoas, sobre inteligência emocional. Quero vocês dentro desse time aí. Não, tamo junto. Bom, da minha parte, agradecer. Eu fico muito, muito feliz quando a gente consegue mostrar para quem nos assiste que o mundo está cheio de oportunidades, né? A gente, você falava, a gente parou de reclamar porque todo mundo reclama e não resolve. E eu acho que a gente vive o contemporâneo, parece que está focado muito nessa coisa de tá ruim, e parece que tá ruim, vai ficar pior. Então, assim, vamos focar no que é bom, né? Focar na solução, buscar o positivo, né? E eu acho que vocês mostraram isso com muita, muita clareza hoje. Parabéns pelas iniciativas. E a gente fala sempre que o empreendedor está sempre inquieto, né? Já está aqui carregando, quebrando pedra, mas já está pensando no que ele vai fazer depois. Então, parabéns mesmo. Foi muito interessante para a gente, porque a gente vive essa mesma realidade, né? Sempre empreendendo. Essa estrutura que a gente investiu, o Johnny tomou peito, mas para a gente pensa no custo, né? Uhum. Mas a gente quer sempre levar qualidade, e eu acho que qualidade sempre traz bons resultados. Eu acho que é isso. Então, você que está aí nos assistindo,
E pare de reclamar e vamos bater poeira, porque as oportunidades estão aí para todos. Isso aí, Jair. Renato? Valeu, galera. É isso aí. Empreender é acordar desempregado todos os dias. Vamos para cima. Deixa eu fazer um último convite aqui para a galera que está assistindo do nosso Réveillon, que a gente vai fazer no Detroit Steakhouse. Olha o merchan dele aí, Johnny. A virada de ano. Então, se você ainda não decidiu onde passar a virada, Detroit Steakhouse vai estar lá com um ambiente familiar, DJ, uma ceia lá caprichada, open bar e open food. Fica o convite aqui. E como é que faz para a pessoa reservar? Entra no nosso Instagram, Detroit Steakhouse MT, que lá tem todas as informações, o link para comprar o ingresso. Você pode ser que tenha outro cabeça de bago do outro lado lá que não saiba escrever Steakhouse. Se você quiser passar o zap também, deve ter um zap de contato. Tem. É 659-9681-4331. E eu vou deixar aqui, vou deixar aqui uma mensagem. Você falou de reclamação. A maioria dos empresários do setor de restaurante e bar vão fechar e vão descansar no ano novo e perdem uma excelente oportunidade de faturar, que é o que vai acontecer com a gente. Abrimos no Natal, vamos abrir no ano novo e são 365 dias de Detroit com a porta aberta. Enquanto uns vão descansar, a gente vai trabalhar, mas vamos faturar com uma margem legal pra caramba e depois a gente viaja. Vamos trabalhar no ano novo. Quando for fevereiro, a galera tiver mais acelerada, aí a gente vai passear. E vocês abrem todos os dias? 365 dias no ano. Por isso que tá fofo. Por isso que pagou as contas, tudo já. É isso aí, meu irmão. Obrigado mais uma vez pelo sim de vocês, né? A Tayane, que é a nossa responsável pelo relacionamento com os nossos parceiros, ela, às vezes, ela intui, né? Ela fala, olha, às vezes alguns são muito sobrecarregados e não podem vir imediatamente na agenda que a gente propõe, mas a gente percebe que são esses que a gente tem que insistir, porque a gente sente que vai valer a pena eles participarem. Normalmente, os que estão mais ocupados são os que, de fato, têm mais conteúdo para compartilhar, mais ensinamento para nos repassar. E isso foi comprovado na tarde de hoje, aqui desse domingo especial, né? Tô igual ao programa nacional, o cara decora o dia que vai ao ar. Enfim, e quero agradecer a vocês, especialmente, Eduardo, Renato, parabenizar, primeiro, pela generosidade de contar a história de vocês e pelo sucesso que vocês estão vivenciando desde sempre. Mesmo com os erros, veio o aprendizado por meio dele e isso também é sucesso. Aprender com os erros, né? Agradecer ao Joey, meu parceiro de bancada, ao Marquito, nosso gestor técnico aqui dos nossos podcasts, a Tayane, né, responsável pelo relacionamento com os nossos stakeholders aqui da Cor de Mato, da Soft, da DNA, e ao governo do estado de Mato Grosso, que por meio da SEDEC, um abraço para o César Miranda, por meio da CEADTUR, um abraço para o nosso irmão Felipe Laton, torna possível realizar esse podcast e os grandes eventos que a Cor de Mato assina ao lado dos seus parceiros. Parceiros como a Brasel. E aqui um abraço para a Lorena Bezerra, grande liderança do segmento de bares e restaurantes, e que, graças a ela, vocês estão aqui, porque ela que selecionou os empreendedores e empresários para que participassem do podcast. Obrigado, Lorena. Antes de ir embora, clique no sininho aí para receber nossas atualizações. Dá uma curtida no conteúdo para a gente caminhar aí mais longe também. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe nosso conteúdo. A gente agradece muito e, independente disso, estamos já desejando para você um 2025 de muito sucesso, muita alegria. E nos chame, se quiser um violeiro para bater aquela moda de viola, conta com Johnny Everson e toda a sua família. Até a próxima.